Oi, aqui é a Joyce e hoje eu vim conversar com você sobre as últimas leituras que eu fiz. O último vídeo que saiu aqui no canal das minhas leituras foi um compilado de leituras que eu fiz do começo do ano até começo de março, talvez. E dessa vez eu fiz a mesma coisa, tá? Eu acho que eu uni... Deixa eu até pegar meu caderninho aqui. Tem 3 meses aqui, se eu não me engano, tá? Porque, como vocês devem lembrar, eu não ando lendo muito ultimamente. Então, assim, tirando janeiro, que foi um mês onde eu li bastante, março, abril e maio, eu não li tanto. Então, juntei esses 3 meses num único vídeo. Não tinha por que eu fazer um vídeo individual, então resolvi fazer um videozinho junto, falando das minhas últimas leituras. Teve um livro específico que me tomou muito tempo, tá? Muito tempo, que eu praticamente li só ele. Não foi só por causa disso, tá? Que eu só li ele, mas enfim, ele cooperou. Que, deixa eu até conferir aqui. Sim, eu li ele em março e em abril. Eu demorei 2 meses para ler ele, mas em abril eu li um outro, tá? E eu estou falando de quem? Estou falando de Hora das Bruxas, tá? Da Anne Rice. Esse aqui eu li em conjunto, então, com o pessoal que me segue, que tá lá no meu grupinho de leitura coletiva, né? O grupo, ele tá bem mais devagar, mas por escolha minha, assim, tá? Porque eu não tô conseguindo administrar direito, então eu prefiro não dar um passo maior que a perna, tá? Mas a gente leu já esse ano, então, esse calhamaço aqui, então, que nessa edição está os 2 volumes, mas na edição anterior da Rocco, eles dividiram em 2 volumes, tá? Eles dividiram Hora das Bruxas parte 1 e Hora das Bruxas parte 2. E nessa edição aqui da Rocco, tá? Os 2 volumes junto. Se eu não me engano... Nossa, eu derrubei alguma coisa. Depois eu pego. Tem 1000 páginas, tá? 1000 páginas. Então, foram 500 páginas no primeiro mês e 500 páginas no segundo. Por que que eu demorei tanto? Assim, a narrativa dessa história, gente, ela é bem arrastada, tá? Não é ruim, mas, enfim, eu já pesquisei que é uma característica da Anne Rice. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, não me pega muito, mas se precisar ler, eu vou ler, principalmente se é uma trama, assim, que me agrada. E Hora das Bruxas foi uma trama que realmente me deixou bastante curiosa, então eu li, mesmo que no meu ritmo, eu li, tá? Demorei 2 meses, mas consegui. Como a maioria já deve saber, mas provavelmente você pode estar vendo esse vídeo e não sabe sobre o que se trata a Hora das Bruxas, então vou fazer um pequeno resumo, tá? Aqui a gente vai conhecer a Rowan, tá? Que é uma menina um tanto quanto talentosa ali. Ela é uma médica cirurgiã, se eu não me engano, e ela é muito talentosa no que ela faz. Até o dia que ela vai resgatar um homem de um naufrágio, assim. Ele tá se afogando no oceano e ela tá lá com o barquinho dela, consegue salvar ele, tá? A partir desse dia, o Michael, ele começa a ter um dom, tá? Que ele toca na pessoa e ele consegue ter visões dessa pessoa, do passado, enfim, essas coisas. Então, a gente vai começar a história do presente com essa busca do Michael em reencontrar de novo a Rowan e ter um pouco de respostas do que está acontecendo com ele. Paralelamente a isso, a gente vai ter alguns flashbacks. E a ferramenta utilizada para a gente ter esses flashbacks do passado é um grupo aqui que investiga as mulheres da família Mayfair. Tá? Que a Rowan é uma integrante da família Mayfair, por mais que ela esteja completamente afastada dessa família. Que são... Gente, eu esqueci o nome do grupo, mas eu vou colocar aqui na tela quando eu me lembrar, né? Qual o nome, gente? Será que diz aqui atrás? Não diz. Mas enfim, vou botar aqui. Esse grupo, essa sociedade secreta, investiga a família e é através dos registros desse grupo que eles vão voltar ao passado e a gente vai conhecendo cada integrante dessa família Mayfair e qual é a ligação que elas têm com um espírito chamado Lasher. E essa é basicamente, assim, o que leva a história, tá, gente? A gente entender o que é o Lasher, como ele foi criado, como ele surgiu nessa família, o que ele proporcionou e o que ele tirou dessa família, até a gente chegar, então, a Rowan. Vai chegar o momento dela, não vou contar pra não dar spoilers, tá? Então, sim, a gente vai ter 1000 páginas de todo esse processo. E eu gostei muito dos flashbacks, tá? Quando a gente conhece lá a primeira Mayfair, tudo que elas conquistam. Eu achei
tudo bem interessante. Eu acho que a primeira parte eu gosto mais do que a segunda parte, mas eu acho que é um livro interessante, acho que as pessoas deveriam ler. Tá saindo a série, né, aqui no Brasil. Ela foi lançada já há um tempinho. Ai, onde que eu boto isso? Ela foi lançada um tempinho já lá fora e agora tá saindo no Brasil, né, com legenda, enfim, tudo certinho. Por meios legais, vamos dizer assim. Tá, então, quem quiser assistir, eu tenho curiosidade, por mais que eu não tenha gostado muito do Lasher, tá? Porque, pra quem não sabe, o Lasher, ele tem esse quesinho dos vampiros da Anne Rice, né? Que é uma coisa sensual, uma pessoa meio... uma dualidade, que é malvada, mas te seduz. E não achei que aquele ator vai entregar isso. Posso estar errada? Posso estar errada, mas vamos ver, tá? Depois, o outro livro que eu li em abril foi um thriller, que é um lançamento também. Eu tô muito ligada nos lançamentos, tá? Que é O Retiro, que é esse segundo livro que sai dessa autora, da Sarah Pearse. O primeiro foi O Sanatório, que eles super fizeram um trabalho de divulgação, tá? E saiu O Retiro e eu fiquei curiosa pela história. Isso aqui a gente vai ter um grupo ali de amigos que eles vão viajar para um retiro, obviamente. Que, se eu não me engano, se passa numa ilha. Agora eu não tenho certeza, gente. É uma ilha da costa da Inglaterra, parece um lugar legal, tá? O que acontece? Vai acontecer um crime nessa ilha, obviamente, tá? Que aos poucos a gente vai entender que vai estar super ligado a esse núcleo aí de amigos, tá? E a gente vai acompanhando a investigadora, que provavelmente é uma personagem que vai aparecer em vários livros dessa autora, porque já apareceu no primeiro. E é uma investigadora que tem vários problemas também. Eu acho que ela passou por um processo, tá passando por um processo pós-traumático, assim, ela tá em processo de cura, ao mesmo tempo que ela tá investigando, então, esse caso. Meio que não dá pra sair dessa ilha, eles estão meio que ilhados por algum motivo, e a gente vai acompanhando, tá, todo esse desenrolar. Eu gostei bastante, eu acho que, pra quem não conhece a autora, vai curtir. Mas, enfim, é um livro que me fisgou, assim. O final, ele não é tão surpreendente, mas quando eu cheguei nele, eu falei, muito sagada essa autora, sabe? Então, assim, é porque eu tô numa leva de ler muitos thrillers, então chega num momento que tu já tá meio, tu fica mais esperta pra tu sacar algumas coisas, tá? Mas eu gostei, tá? Gostei bastante. Já tem resenha dele lá no site, se eu não me engano, tá? Vou deixar o link aqui na descrição, então, pra quem quiser saber mais profundamente sobre essa história. Depois, gente, em maio, né, fui leitora. Li 4 livros. Por favor. Li 4 livros? Peraí que tá faltando um livro aqui. Ah, gente. Tá. Entendi o que eu fiz aqui. Eu dei uma roubadinha aqui, hein? Acabei de perceber. O primeiro livro que eu li foi Belladonna, tá? Também saiu recentemente pela plataforma 21. Se chama O Gosto da Morte, tá? O que acontece nessa história aqui, gente? A gente vai conhecer a Signa. E o que acontece com a Signa? As pessoas na volta dela, aparentemente, parecem morrer. E ela acha que é por causa dela. Então ela acha que é meio que amaldiçoada, assim, tem toda uma questão. Até que a última pessoa da família dela, ela vai morrer, que é a avó dela. E ela vai acabar indo pra casa de um tio, se eu não me engano. Isso. E o que acontece? Ela tem uma relação com a morte. E aqui a morte, ela é personificada, tá? Um ser que se mostra pra ela e, enfim, ela consegue ter contato com essa morte. Mas pra isso, pra ela entrar nesse véu, vamos dizer assim, ela precisa tomar Belladonna, tá? Belladonna é uma fruta aqui, se eu não me engano, tá? Que pode ser um veneno, tá? Mas ela administra ali uma porção pequena que ela come e ela consegue ter esse contato com a morte, tá? Só que o que acontece? Ela se muda pra casa do tio, e a casa do tio, o tio ele é meio super isolado, assim, super recluso, porque ele perdeu a esposa recentemente, ela morreu de uma doença, né? E a filha dele tá morrendo do mesmo jeito, tá se encaminhando pro mesmo caminho. A Signa chega lá, e o que acontece? A esposa do cara, o espírito da esposa do cara, começa a se manifestar para ela, né? E ela não consegue falar por algum motivo, esse espírito, mas a Signa começa a investigar o que aconteceu com aquela mulher
e a história vai se desenrolando até ela investigar também o que está acontecendo com a prima. É um romance sobrenatural, tá? Um antigo romance sobrenatural, eu sou da época em que eu falo isso, mas assim, vai ter um envolvimento aqui da Signa com um personagem aqui nessa história, vai ter algum momento por mais que não seja um triângulo amoroso, vai ter um climazinho, tá? Mas depois no final tu vai vestir uma máscarazinha de palhaça, tá? Já tô adiantando pra vocês se prepararem. Assim, gente, eu gosto desse tipo de livro, tá? Eu curto, então eu gostei, tá? Eu gostei, mas eu também sei que tem muita gente que não vai curtir muito. Mas eu particularmente adoro esse tipo de história, eu me divirto muito, eu gosto de histórias que envolvem a morte principalmente. Ai, amo Ceifador, sério. E eu curti bastante, e eu sei que vai ter uma continuação. Acho que não foi lançada lá fora ainda, mas vai ser, e com certeza eu vou ler, tá, gente? Adorei, assim, essa interação da Signa com a morte, como ela tem esse dom, né, e como ela pode ajudar esses espíritos de alguma forma, e como é a relação dela com a morte. E no final tem uma surpresa, assim, que vai aparecer um outro ser que tá um pouco ligado com a morte, tá? Gostei. Se eu não me engano, eu dei nota 3 ou 4, assim, porque pra mim nota 3 é um livro bom, tá? Não é, assim, tão extraordinário, mas é um livro que me entretém, que me divertiu. Então, pra quem curte do gênero, vai gostar bastante, tá? Depois... Ai, gente, eu tive uma decepção, tá? Já que eu tava nessa vibezinha de fantasia gostosinha, fui ler Mansão Galante, tá? Da Victoria Schwab, Vi Schwab aqui, né? Eu gostei muito da ideia do livro. Achei muito bom. E o que acontece aqui nessa história, tá? A Olivia também vai morar na casa do tio, tá? Ela recebe um convite, ela mora ali numa espécie de orfanato, tá? Para garotas. Até que a diretora chama ela e fala, ó, chegou teu dia, tu vai ir pra casa de um familiar, e esse familiar é um tio, tá? Chegando na casa desse tio, ela descobre que esse tio morreu, tá? Morreu. E só quem vive lá é o primo dela, que quando vê ela, já despacha ela, não vai morar aqui, nem te conhece e tal, quem me garante que, enfim... Só que ali os funcionários ali trabalham junto nessa casa, convence ali o dono a ela ficar ali uma noite, 2 noites, se eu não me engano, até, enfim, ela conseguiu um jeito de voltar, essas coisas, né? Mas enfim, ela acaba ficando, né? E daí, a única coisa que ela tem relacionada à mãe dela, os pais dela, é um diário da mãe dela, onde a mãe registrou algumas coisas da vida. E é através desse diário que ela vai entender... Ai, como é que eu vou explicar sem dar spoiler, sabe? Mas enfim, alguma coisa aconteceu com a mãe dela que fez a mãe dela sair de casa, ela engravidou dela, né? E, enfim, aconteceram coisas na vida da mãe dela, referente ao nascimento e com quem ela se envolveu. E aqui a gente vai ter também um quezinho de jardim secreto, sabe? Tem um jardim que ela não pode ir, que tem uma chave secreta, vai dar um jeito de ir lá... E é um lugar proibido, perigoso. O primo dela fica muito puto que ela foi pra lá. Enfim, tá, gente? Não vou contar mais pra não estragar a experiência. Mas essa edição, ela é bem bonitinha, porque ela vai ter diversas ilustrações. As passagens do diário da mãe dela também são bem bonitinhas. É um livro bonito, tá? É um livro bonito. Olha que linda essa ilustração aqui, ó. Eu não sei se eu dei nota 2 ou nota 3, tá? Agora eu não vou me lembrar, tem que ver no meu Scooby. Mas o que acontece? Quando o livro começa a ficar bom, a Victoria Schwab decide que, ai, cansei dessa história, eu vou terminar ela e deu. Sabe? É basicamente isso que ela faz, tá? Porque, vamos dizer assim, vai chegar o momento do embate aqui, né? A luta final. E ela termina sem mentira nenhuma, em menos de 1 minuto. E é muito broxante mesmo, assim. Eu acho que ela resolveu... Parece que ela não tava com vontade de desenvolver essa história, sabe? E eu acho que é um livro único, então deixa muito a desejar o final. E então, tipo, tudo que ela tava construído vai por água abaixo. Então eu acabei não curtindo, tá? A parte boa é que é um livro curtinho, então tu pode ler, tirar tuas próprias conclusões e vida que segue, tá, gente?
O outro livro, eu não tenho a edição física aqui, porque eu li, era um livro que a Letícia solicitou. Enquanto eu tava aqui esperando para eu enviar pra Letícia, eu li. Que é a Anatomia. Tá? Vou deixar a capinha aqui para vocês verem. E por que que eu li? Porque eu achei a história interessante, tá? A gente vai ter uma menina aqui que vive no século XVIII e ela tem muita vontade de ser uma médica cirurgiã. Ela quer ser médica, tá? Quer ser médica. Só que, obviamente, na época em que ela vive, as mulheres nem sequer podem estudar muito, sabe? São poucas as que têm esse privilégio. E sempre que ela comenta com o pai e com o noivo dela, que ela é prometida pelo um rapaz, com um amigo de infância desde criança, tá? Eles não levam muito a sério, assim, sabe? É tudo meio assim, tá, fulano. É a Hazel. Então ela fica nesse dilema, assim, de seguir o que a vida sempre preparou pra ela, que é se casar com o amigo, o primo, se eu não me engano, que é uma vida ali que ela nunca quis, que é ficar em casa, cuidar dos filhos, da família e tal. Ou seguir o sonho dela e ajudar as pessoas, que é o que realmente ela tem vocação, que ela se sente feliz. O que acontece? Ela vai se vestir de homem e vai ir até a Sociedade Real de Anatomias para fazer um curso com um grande médico que tá ali na cidade dando essa aula, tá? E ela começa a assistir as aulas, ela é muito boa, ela é melhor da turma e tal, até que ela vai ser descoberta ali. Ela vai fazer um trato ali, então, com essa pessoa, né, com esse médico que tá dando o curso, em que se ela passar na aula final, na prova final, sem assistir às aulas, dela aprendendo tudo sozinha, ele vai começar a ensinar ela, ele vai fazer ela virar uma grande médica. Só que assim, gente, é aula de anatomia, né? E ela precisa o quê para estudar? De corpos. Então sim, aí que ela vai ter o contato com um outro personagem dessa história, que é um ressurracionista. É chamado assim na história, mas são ladrões de túmulos, tá, gente? Onde eles vão lá, roubam as pessoas que foram recém-enterradas e vendem para esses médicos, vendem para instituições, faculdades. E a Hazel, ela quer comprar também o corpo, ela tem condição para isso. Então, ela vai começar a ter contato com esse menino que faz esse tipo de serviço. E a história vai se desenrolando, tá, gente? É bem legal, me divertiu bastante, eu li super rapidinho. Ele vai ter ali um quesinho sobrenatural, nem é isso, eu acho que é um pouquinho de realismo mágico, assim, mas é um detalhe que não estraga a história de jeito nenhum. E é só lá pro final da história, tá? E me lembrou muito essa história, enquanto eu tava lendo, de Rastros de Sangue, né? A história da Audrey, ali, da Carrie Maniscalco. Começa com Jack Stripador, depois a gente vai para o Príncipe Drácula. Gente, bem legal, tá? Gostei e vai ter continuação, provavelmente, tá? Mas gostei bastante, recomendo, leiam. Vou deixar o link de compra aqui na descrição para quem se interessar também, porque eu adorei, achei super divertido. E aqui eu falei que eu tava... Não, tem mais um. Já estava me perdendo. Depois eu li um outro thriller, tá? Li Natureza Morta. Já saiu um tempinho pela Arqueiro, né? Essa coleção de livros do Mistérios em Série. E esse aqui é da terceira autora que eles lançaram, né? É a série Inspetor Gamache. Então, meio que o protagonista é o Inspetor Gamache, tá? Que é esse inspetor que vai investigar um caso aqui numa cidadezinha de interior, que aconteceu um assassinato. E é uma cidadezinha de caça, assim, sabe? E essa senhora que acaba falecendo, ela vai morrer em umas circunstâncias bem misteriosas, tá? Onde basicamente quase todo mundo na cidade é suspeito. Só que ela era artista, essa senhora que morre. E ela deixa na verdade, ela ia começar a expor em algum negócio de arte, assim. Ela era super misteriosa, essa mulher. Ela não deixava ninguém entrar dentro da casa dela. Depois a gente vai descobrir o porquê. Essa arte que ela acabou sendo aprovada para expor é super controversa. Tem gente que achou horrível, ridículo, tem gente que amou. Então tem toda uma questão envolvendo também quem era essa pessoa que morreu. E a gente então, junto com o Inspetor Gamache, vai procurando pistas de descobrir o que aconteceu, tá? Então por isso a Natureza Morta, porque tem muito de arte aqui nesse livro, né? Ligado à protagonista. E eu achei legal, tá, gente? Eu já tinha lido um outro desse selo deles, que é
Ai, que a moça, Espiã na Realeza, eu acho que é a Espiã na Realeza. Eu não curti tanto, achei um pouco assim mais bobinho. Esse me interessou mais, tá? Então eu acho que essa série é uma boa série que eu vou continuar lendo. Tem mais um terceiro desse mesmo selo, que quem lê lá no Estante Diagonal é a Lê. Ela já tá no terceiro ou quarto livro, se eu não me engano, que é da Maisie Dobbs, né? Onde essa mulher é a protagonista. E ela gosta bastante também, ela se diverte bastante. Então, gostei, tá? Também recomendo, eu acho que é pra quem... A ideia, né, desse selo é thrillers pra quem tem medo de thrillers, assim. Então não é nada muito forte, não vai ter descrição do assassinato, do corpo, coisas assim que mais ou menos chocam, né, os leitores. Então é algo mais leve, mas igualmente instigante, assim, misterioso. A gente vai pesquisar sobre isso, vai ficar criando teorias, então eu curti bastante por causa disso. E o último livro que eu vou comentar aqui com vocês é um livro que eu li no começo de junho, agora estou gravando ainda no meio de junho, mas já vou mostrar pra vocês, então, pra liquidar, porque eu sei que em junho eu não vou fazer vídeo de leituras do mês, eu vou esperar acumular um pouquinho pra fazer como eu tô fazendo agora, tá? Eu li Salmo para um Robô Peregrino, que eu achei muito legal, tá, gente? Muito legal mesmo, mas eu acho que quando ele termina, é quando vai começar realmente a história, sabe? Aqui, esse livro é uma grande introdução. Então, com certeza vai sair continuações, inclusive aqui já diz, né, volume 1. E basicamente a gente tem aqui uma realidade, tá? Em que os robôs e os humanos, eles viviam interagindo, né? Era um mundo como o nosso. Mas aconteceu algo em que os robôs decidem, então, se retirar da sociedade e vão viver, assim, no mato, tá? Basicamente é isso, eles se retiram da sociedade, os humanos passam a viver sozinhos, né, sem a ajuda de algumas tecnologias, e eles vão viver assim. E vai ter um protagonista aqui nessa história que se chama Dex, e é um personagem não binário, tá, gente? E você sabe que em inglês, quando uma história é contada com um personagem não binário, é muito mais fácil de tu contar essa história e também de ler essa história, né? Porque na língua inglesa tem pronomes neutros, né? Palavras neutras para falar. Aqui em português fica um pouco mais complexo, tá? Então, inclusive, na primeira página eles vão falar aqui das escolhas, como tudo isso acontece, né? Vai falar sobre Dex, que é monge e vive no planeta Panga, num tempo futuro. Inclusive, se eu não me engano, eu li uma resenha que fala que isso aqui é uma utopia, tá? Enfim, eles vão fazer aqui algumas informações sobre como eles escolheram traduzir e como eles resolveram traduzir algumas palavras aqui que vão aparecer. Então, como é tudo muito novo isso pra gente, sabe? Falar um pouco sobre essa história é um pouco complexo, mas então a gente vai ter aqui Dex, que é um personagem não binário, e é monge. Dex vive num mosteiro e ele decide que quer outra coisa pra vida dele. Então ele decide que vai ser monge do chá. O que seria um monge do chá? Uma pessoa que é como se fosse um psicólogo, tá? Que vai em aldeias, em cidades assim, recebe pessoas para conversar, a pessoa vai falar sobre os problemas que ela está enfrentando e essa pessoa então vai fazer um chá com tudo aquilo que ela precisa e a pessoa vai tomar, enfim, é bem legal mesmo. E a gente vai conhecer também aqui um robô que de alguma maneira vai se encontrar com Dex. E esse robô, gente, é muito engraçado, tá? Vai ser o primeiro contato que esse robô vai ter com humanos depois de muitos anos, tá? Então ele vai explicar como aconteceu uma assembleia entre os robôs, de que esse contato precisava ser feito, a gente vai descobrir o porquê, o que ele tá buscando, ao mesmo tempo que a gente vai ter esse segundo personagem em busca de autoconhecimento também, de não estar contente também com a vida, de por isso que ele quis mudar de vida e ir atrás de coisas novas. E a gente vai ver essa interação entre esses dois personagens. E, gente, é muito bonitinho, tá? Muito bonitinho. E quando eles resolvem, enfim, sair numa grande aventura, assim, de autoconhecimento, acaba o livro. Então, com certeza vai ter continuações, tá? Esse foi meu primeiro contato, então, com a Beck Chambers. Não li ainda aquela trilogia que saiu pela Dark Side, mas quero muito e gostei bastante da narrativa dela, então tá aqui recomendado também, tá? Lembrando que o link de compra desses livros vão estar aqui na descrição, tá? Pra quem se interessar, lembrando que vocês comprando pelo meu link, vocês me ajudam com uma comissão, tá? Principalmente nesse ano que as coisas estão bem complexas, tá? Então, conto com a ajuda de vocês.
É isso, então, essas foram as minhas últimas leituras, espero que vocês tenham gostado. Me contem nos comentários se vocês já leram algum desses livros ou têm curiosidade em ler. Vamos conversar, vamos trocar dicas de leituras, certo? É isso, então, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!